Olha aí o pessoal chegando! Sejam bem-vindas! Eu vou dar aqui um passo a passo de como vocês conseguir transformar tudo que você ouve de negativo do marido, no caso do amor, né? Do namorado, do noivo, enfim, do parceiro, e transformar isso em algo positivo. Então pega papel e caneta aqui, nós vamos falar sobre isso agora. Todo mundo, toda pessoa, ela é formada, é constituída, sua base, por valores. Todas as pessoas nesse mundo, é ser humano, é gente, então todo mundo é constituído sobre uma base chamada valores. A história de vida construiu isso, então todo mundo tem seus valores. Alguns bem parecidos com os de outras pessoas, e isso gera identidade de umas pessoas com as outras, às vezes completamente diferentes. E é nessas diferenças, muitas vezes, que moram também as causas de alguns conflitos. Mas essa é a camada mais interna de todo mundo. Se a gente for para uma segunda camada, que é uma camada onde está ali os nossos medos, estão ali as nossas necessidades, os nossos desejos, aquilo que é mais interessante para a gente, onde estão de fato os nossos interesses, é possível esse lugarzinho residir, ser a morada da maior parte dos conflitos das pessoas, entre as pessoas, principalmente de casais. Porque a gente se casa, não é verdade? Para viver um projeto de vida. Ninguém se casa para se separar. Ninguém se casa amando uma pessoa e o negócio vai caminhando de forma difícil, a ponto de o amor se transformar em ódio. Ninguém se casa para isso. Pode até casar pensando que, se não der certo a gente separa. Mas ninguém casa querendo se separar. Porque é projeto de vida, é algo que a família está dentro, né, do nosso DNA, está dentro da nossa essência. É a parte principal da sociedade, na verdade, isso não é novidade para ninguém. Então, quando a gente convive, né, com essa pessoa que a gente escolheu para amar, muitas vezes para passar o resto da vida, nós vamos ter ou um encontro de valores, ou outras vezes um choque de valores, que é lá naquela camada mais interna. Se estiver fluindo bem, houve identidade de valores, as coisas estão caminhando, ok, vai chegar um momento que vamos entrar nos interesses de cada um. E aí, de fato, aqui moram muitas diferenças, né? Porque o seu medo é diferente do meu, os meus desejos são diferentes dos dele, geralmente. Então, nessas diferenças de necessidades, medos, desejos, é que os interesses se chocam. E por fim, eu tenho como eu expresso isso. Então perceba, eu tenho uma camada bem basal, depois tem uma camada intermediária que geralmente diferencia muito de pessoa para pessoa, principalmente no casamento, onde a convivência é mais estreitada, e isso é onde deixa o ambiente, o palco para o conflito mais fértil. E eu tenho como eu lido com isso, que são minhas posições. Então, às vezes, eu falo de certa forma, eu me comporto de certa forma, que tem tudo a ver com os meus interesses, que refletem as minhas necessidades, os meus medos e os meus desejos, que tem tudo a ver, toda uma ligação com os meus valores. Então, gente, equalizar tudo isso aí pode botar tempo, pode botar conhecimento, tem que ter amor mesmo, porque às vezes é bem difícil, mas vai fluindo, vamos tocando o barco. Você sabendo disso agora, começa a prestar atenção onde estão os interesses do mozão. O que é a necessidade dele? Onde estão os medos dele? Quais são esses medos? Os desejos, aquilo que ele quer alcançar, buscando. E você como parceira, e você como parceiro da lindona, também deve estar atento a isso. Quando a gente não presta atenção nisso, aí entram uma série de comportamentos e falas de reclamação, de satisfação, farpas, acusações. Por quê? Eu vou falar tudo aquilo que não está sendo atendido. Eu vou falar ou me comportar de forma negativa com base nas minhas necessidades que não estão sendo atendidas e com base nos meus valores que foram ali afrontados, foram ameaçados, foram de alguma forma tocados negativamente. Entende? Então é importante que você entenda
como é o funcionamento de cada ser humano e, no caso, o seu marido ou a sua mulher. Porque quando a gente entende, começa a olhar, porque olhar é o primeiro passo. Perceber, ficar atento, entender são outros 500. Mas quando você começa a olhar para isso, vai ser mais fácil de você ir analisando, ir prestando atenção e tentar entender essas diferenças de valores, interesses e em como isso nutre, dita a forma que eu falo e me comporto. Você já fica sabendo desde já que quando eu não entro em consonância com o valor dele ou dela, quando eu não atendo uma necessidade dele ou dela, eu vou gerar um problema, eu vou gerar um conflito, eu vou gerar uma falta, eu vou gerar uma acusação, eu vou gerar um ataque. Quando a gente entende que tanto nós temos valores e interesses e nos colocamos de forma diferente do outro, que também tem seus valores e interesses e se coloca de forma diferente, a gente começa a entender onde é que o conflito nasce e você, a partir de então, começa a poder lidar de forma com isso, tá? O grande problema é eu querer que ele, ou meu cônjuge, né, ou ela, venha a ter valores parecidos ou mais parecidos com os meus, interesses os mais próximos do meu e pense, eu faça, haja mais próximo do que eu faço, ajo e falo. Então, quando a gente quer colocar pessoa dentro da nossa régua, isso gera muito problema em casamento, mas é muito, não é pouco. E quando entra a dificuldade de comunicação, porque uma coisa é a diferença, outra coisa é não saber, não conseguir conversar sobre essa diferença. Porque aí você não tem rota, você não tem caminho a percorrer, porque não consegue nem conversar. Então, sabendo dessas diferenças, quando você não atende a necessidade do outro, quando você fere algum valor do outro, o que é que vem? Um comportamento ou uma fala negativa, que é uma reclamação, é um ataque, é uma insatisfação, certo? Às vezes é violento, não no sentido físico, mas a pessoa vem com força mesmo, vem com raiva. Poxa vida, tu não entende isso, tu não faz aquilo, por quê? Primeiro ponto, tá? Então, quando você identifica que valor foi esse, que numa fala, às vezes num comportamento seu, inflamou a outra pessoa, o parceiro ou a parceira, você já sabe, poxa, eu toquei em alguma coisa bem fundamental para ele, tá? Ou eu não estou atendendo alguma coisa que é importante para ele, uma necessidade. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Eu tô dizendo aqui um passo a passo de como você vai conseguir sair do negativo, de uma fala e de um comportamento negativo com o seu marido, com a sua esposa, para transformar isso em algo que vai melhorar a relação de vocês. E esse caminho é o passo a passo que eu vou dar aqui. Então, o primeiro passo é identificar o que foi que você fez, tá? Que deve ter ferido o valor dele ou não atendeu uma necessidade dele e vice-versa. O que foi que ele fez que tanto te chateou? Por que mexeu tanto contigo? O que é que ele não fez que deixou de atender uma necessidade sua, importante para você? Identificar isso é o primeiro passo. Identificado isso, é muito importante você entender uma coisa. Quando você mata a charada de, tá, agora eu sei o que foi que eu falei ou o que foi que eu fiz que mexeu num valor dele ou não satisfez uma necessidade dele. Quando você descobre isso, pode ser que você também encontre algo que também é importante para você. Então, você pode estar diante de algo que também é seu. Ou seja, se você entendeu que feriu um valor dele ou dela, pode ser que esse valor também seja seu, não só dele ou dela. Se você entendeu que você não atendeu uma necessidade dele ou dela, pode ser que essa necessidade também seja sua. Então, aquilo que está por trás de uma fala e de um comportamento negativo pode ser um ponto em comum dos dois. Vocês estão percebendo a transição? Primeiro, a pessoa ataca, fala negativamente, né? Reclama, é agressivo por algum motivo e o motivo é justamente esse. O valor afrontado, ferido e a necessidade não atendida. Identificou isso? Você
vai ver, perceber, buscar, procurar e garimpa dentro de você se isso também não é seu. Também não é um valor e uma necessidade sua. Porque se for, vocês têm um ponto em comum dentro da mesma situação. Então, algo que aparentemente era só de um, você fazendo essa análise, você encontra que também é seu. Aí, ao invés de ser só de um, é dos dois. E aí, ó, começa uma convergência a nascer que você não sabia que existia, ou não prestava atenção, ou não tinha ainda percebido. Então, nós estamos começando a sair de algo negativo para algo positivo, que talvez seja dos dois. Um valor dos dois, importante para os dois, uma necessidade que os dois precisam, que um atenda ao outro, ok? Então, primeiro identificar a fala negativa. E aqui uma dica. Quanto mais a criatura fala algo repetidamente, é porque onde está mais doendo. Então, vai logo analisando aí. Se o meu marido vive falando disso, é porque eu não tô atendendo a necessidade dele, ou então eu tô mexendo em algo que para ele é muito importante, tô tocando no valor dele, tá? Então, preste atenção em algo que é muito repetido na fala do teu parceiro ou da tua parceira. Isso é um sinal, assim, claro, é uma bandeira levantada de onde tá o segredo, tá? Onde tá ali o X da questão, ok? Então, identificado isso, o segundo passo é verificar se isso também, que está sendo ferido, é um valor seu ou uma necessidade sua também não atendida, para de repente encontrar ali um ponto de convergência. Identificou isso, cada um? Se ele não fizer, faz você. Ou o contrário, se ela não fizer, faz você, marido. Porque um vai ajudando o outro. Quando um tá ruim, não entende, o outro entende melhor, é ele que vai lá e fortalece a relação, tá certo? Quando você identifica isso e sendo algo realmente comum aos dois, o que é que você vai fazer? Você vai checar. Porque isso é você aqui, matutando com os seus botões. Depois teve a briga, quebrou o pau, cada um se chateou. Quando vocês ficarem mais calmos, ou pelo menos um ficar mais calmo, e quem tá me ouvindo aqui ficar mais calmo depois de uma briga com um parceiro ou com a parceira, você vai pensar nisso que eu tô te dizendo, tá? O que foi que tanto ele falou, ela falou, que repetiu, parece estar mexendo num valor ferido. Parece que é uma necessidade que eu não estou atendendo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Será que isso também é importante para mim? Será que é um valor meu? Será que é algo que também é uma necessidade minha que não foi atendida? Então você vai checar. O terceiro passo é checar. Quando a tempestade passar, que a poeira baixar, você vai chegar, amor, vamos aqui, vamos conversar? Sabe aquela situação? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, talvez aquilo que eu falei, ou você falou algo que eu queria que você soubesse, que mexeu em algo precioso para mim, muito importante para mim. Ou então você fazendo isso ou deixando de fazer aquilo, está deixando de atender uma necessidade que é importante para mim. Sempre trazer para o que é importante para você. Porque quando você traz para você, não tem como a outra pessoa atacar, porque é seu. Já falei isso aqui na outra live, então repetindo. Então o terceiro passo é você checar isso. Se o que você descobriu, se realmente o valor que você acha que feriu, se a necessidade que você acha que você não está atendendo, de fato é o que você está achando. Então tem que checar. Então quando checou, certo? Vocês agora, o quarto passo é conversar mais sobre isso. Verificar se o valor que você achou que feriu é isso mesmo. Se a necessidade que você acha que não está atendendo é essa mesmo, tá? E se for uma sua, você vai dizer, ó, também tá faltando isso pra mim, né? Também você tocou em algo que eu não queria que você mexesse, ou então que você tivesse mais cuidado de mexer, porque pra mim é muito importante. Vocês vão esclarecer o que foi que aconteceu. Vocês vão entender que muitas vezes a intenção não foi de magoar, a intenção não foi de atacar, mas, meu povo, prestem atenção. A gente, às vezes, eu vou dizer muitas vezes, tá? As pessoas não recebem uma educação para saber se comunicar. Muitas vezes, um tá falando exatamente a mesma coisa que o outro, mas um tá falando inglês e o outro tá falando em russo. São exatamente as mesmas coisas que eles estão falando, mas estão falando em línguas diferentes. E aí precisa de um decodificador. Quando você identifica, vê se é seu também, vai lá checar, vai confirmar e vocês vão conversar sobre isso, muitas e muitas vezes você vai ver que não houve intenção de lhe atacar, não houve vontade de lhe magoar, não, mas como a pessoa não sabe falar da forma que você entende, muitas vezes, aquilo soa como um ataque, aquilo se traduz em algo agressivo, mas
muitas vezes nem era a intenção da pessoa. Porque não é possível, eu casei com alguém que só quer me magoar. Não combina, né? Vamos combinar que isso não combina. Então aí a maçã sobrou demais ou a canela sobrou demais, né? Ninguém casa com o outro para ficar uma vida de mágoas. Isso é infelicidade pura, não é essa a proposta do casamento. Então nessa conversa, você vai esclarecer. Muitas vezes você vai se desculpar, porque vai ficar claro que você não quis atacar o outro, que ele não quis lhe atacar. Você só não soube colocar como ele mexeu, feriu num valor seu e como ele deixou de atender uma necessidade sua. Olha como muda de figura. Mas muda completamente. Uma coisa é eu achar que a criatura está só querendo me atacar. Outra coisa é eu começar a ver que isso também pode ser importante para mim, checar isso e conversar e dizer, poxa, realmente também é importante para mim, eu também estou sentindo falta disso, mas eu não queria te atacar nesse momento. Tudo que eu falei não era para ser agressivo com você. E aí, gente, é uma oportunidade maravilhosa, de repente, de se desculparem. Depois de esclarecerem de esclarecerem o fato, né, a situação, vão se desculpar. É muito bonito isso, né? Eu acho bem massa. E vem a dica que eu dei na live passada. Quando você se desculpa, quando você esclarece, né? Quando você é desculpado, você ouve um pedido de desculpa, a sua guarda baixa, né? É possível ali se formar um ambiente, um cenário de que um vai validar o outro. Poxa, amor, não sabia que isso era tão importante pra ti. Gente, eu tenho 14 anos de casado e até hoje eu descubro coisas importantes pro meu marido. Até hoje eu fui saber que o homem não gostava de feijão preto, era feijão carioca, tá vendo? Nem sei. Preciso entender essa necessidade dele. A gente nunca brigou, não, por conta do feijão preto, carioca ou de corda. Mas, um dia desse eu fui descobrir qual feijão que o homem gosta mais. Então, todo dia a gente tá descobrindo o que é importante pro outro, né? Tem umas coisas que já estão estampadas, já estão na cara, já são óbvias demais. Mas outras coisas não estão. Às vezes são medos que a pessoa tá lá na alma dela. Ela não vai falar nem pra você, que é o marido ou a mulher. Porque é dela, tá escondidinho. Aí vai que tu fala alguma coisa que bateu lá no medo dele. Um medo existencial, um medo que ele não quer nem olhar. Ora, o pau vai quebrar. O pau vai quebrar e não tem nada a ver com você. Tem a ver com algo que você tocou nele, que ele nem dá conta ou ela não dá conta, entendeu? E aí não conseguem falar sobre. O quarto passo é conversar sobre isso que você identificou, né? Do outro e que também pode ser seu. E dentro desse quarto passo, vocês, além de esclarecerem, vocês podem se desculpar, podem redirecionar decisões tomadas, atitudes, né? Que vocês têm tomado. E que de repente agora você entendeu por que a outra criatura reage do jeito que reage. Porque aí vocês vão redefinir toda briga que vocês tiverem. Qualquer briga que vocês tiverem, vocês agora vão saber redefinir. E vão saber por quê. Uma dica que eu quero falar é sobre verdade e mentira. Eu sigo um historiador, Karnal, Leandro Karnal. Não sei se vocês conhecem. Se alguém conhecer, fale aí. Esse cidadão, ele me ensinou algo bem importante, bem interessante. O que foi? Se a pessoa está te dizendo algo que é mentira, isso serve para qualquer pessoa falando qualquer coisa sobre você, você não tem que se estressar. Você não tem que se afetar, porque é uma mentira. Não é seu, é dela. Tá? É uma inverdade que ela está falando. Fica de boa com isso. Se ela estiver falando a verdade, você não tem também com que se estressar, porque é verdade. Então, se é verdade o que a pessoa, no caso aqui, teu cônjuge, né, teu parceiro, tá falando, então, minha amiga, meu amigo, é a verdade. Vai procurar melhorar. Se é algo que tocou em ti, vai conversar sobre isso, vai olhar para isso, vai tentar descobrir por quê e pede ajuda. Agora você já sabe como identificar por que às vezes o pau quebra, porque mexeu em valores, em necessidades, e agora você já sabe o que fazer. Identifica, vai lá checar se não é seu também, e para descobrir um ponto comum, vai checar também se é isso mesmo que você entendeu, que você analisou, e vão conversar sobre. Então é um passo a passo
para desatar nó, entender, esclarecer, redirecionar decisões e melhorar o casamento, pedir desculpas, enfim. É um ótimo caminho, um passo a passo para que você consiga pegar aquilo que veio de forma muito negativa e transformar em algo de muito crescimento, muito enriquecimento para vocês. E pra gente encerrar, eu quero que quem tá em casal aí, se ainda estiver por aí, me diga o que é que você quer me perguntar para desatar aquele nó, aquele conflito, resolver de uma vez por todas. Ou então quem não tiver em casal, tiver aí sozinho, mas vai levar essa conversa, né, para casa, talvez até para cama. Me diga aí, o que é que você quer que eu fale aqui agora para lhe ajudar a resolver um nó, aquele negócio? Eu sei que geralmente as pessoas se acanham, não querem se expor, porque realmente falar de conflito é uma coisa delicada, mas eu quero que vocês saibam que eu tô aqui à disposição, tá bom? Podem me mandar direct, quem tiver meu telefone pode me ligar. Também tem um formulário lá na minha bio para você ganhar uma sessão gratuita comigo. Se você acha que não precisa, ok, é ótimo, maravilha. Mas conhece alguém que você tem certeza que precisa, fala de mim para essa pessoa. Marca ela, fala desse formulário lá na minha bio. Porque às vezes, gente, é só um direcionamento. Às vezes a pessoa está em via de se separar, acha que não tem mais solução, acha que não pode mais viver uma nova vida com a mesma pessoa, e isso não é verdade, tá? A mediação de conflitos, ela proporcionou toda uma reconstrução no meu casamento, me ajudou a saber falar da forma correta, a resgatar o diálogo, a entender o outro. Essa técnica que eu trouxe aqui de transformar a fala negativa em algo positivo é muito poderoso. Então, se você conhece alguém que esteja precisando, às vezes é só de um direcionamento, de fato a pessoa já tentou ali salvar o casamento de todas as formas e não está conseguindo, a mediação pode ser sim uma via possível. Ok? Fez sentido, meu povo? Me contem aí. Ajudei? Aproveitem o formulário lá na minha bio, tá? Pois semana que vem, gente, chá de cidreira com a Bel. Vamos ver quais são os benefícios da cidreira e como a gente pode trazer algo parecido para o nosso casamento. Gente, foi um prazer. Um beijo da Bel e até a